Oi pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos para a nossa primeira aula do módulo de eletrodinâmica. Na aula passada nós concluímos o módulo de eletrostática e agora nós vamos dar sequência para os nossos estudos de eletricidade. O primeiro tema que nós vamos trabalhar na eletrodinâmica é a corrente elétrica. A corrente elétrica ela é definida como um fluxo ordenado de partículas com carga elétrica em um condutor. Então, se eu tenho uma determinada quantidade de partículas com uma determinada carga elétrica e todas essas partículas se movem para a mesma direção, de uma maneira ordenada, eu vou ter um fluxo de cargas elétricas ordenado, e aí eu tenho uma corrente elétrica. Vamos pensar, por exemplo, um fio condutor, onde existe um fluxo ordenado de elétrons, como nessa simulação aqui. Aqui nós vemos que todos os elétrons estão indo para o nosso lado esquerdo. Então aqui eu tenho um fluxo ordenado de cargas negativas, então eu tenho uma corrente elétrica. Em materiais sólidos, são somente os elétrons que conseguem se mover. Por quê? Porque os átomos estão presos nas suas moléculas, que estão fortemente ligadas a outras moléculas, e é isso que faz com que o material se mantenha no estado sólido. Portanto, só os elétrons que conseguem escapar da atração do núcleo do átomo é que vão poder circular livremente no material. Já se forem soluções eletrolíticas ou gases ionizados, então você vai ter, além dos elétrons, o movimento de íons, tanto íons positivos quanto íons negativos. Vamos falar do sentido de movimento da corrente elétrica. A gente viu no módulo passado que as cargas elétricas elas se movem espontaneamente sempre para as posições onde elas vão conter uma menor quantidade de energia potencial. Então, as cargas negativas elas vão buscar o ponto de maior potencial eletrostático. Por quê? Carga negativa no ponto de maior potencial eletrostático, ela vai ter menos energia potencial. Já as cargas positivas vão buscar o ponto de menor potencial eletrostático. Por quê? No ponto de menor potencial eletrostático, as cargas positivas vão ter menos energia potencial. Como nos sólidos a gente tem somente os elétrons se movendo, então, nesses materiais, o sentido real da corrente elétrica é do polo negativo para o polo positivo da fonte de energia. O polo negativo ele é o ponto de menor potencial e o polo positivo é o ponto de maior potencial eletrostático. Só que na física a gente considera como o sentido da corrente elétrica o sentido de movimento das cargas positivas. E esse sentido é chamado de sentido convencional. Por que, que a gente faz isso? Bom, se você considerar um átomo eletricamente neutro, ele tem carga total zero. Imagine esse átomo posicionado em um certo local. Se você arrancar um elétron desse átomo, esse átomo fica positivo. Então é como se naquele lugar onde tivesse uma carga zero, quando o átomo estava neutro, tivesse se movido para lá uma carga positiva. Então, quando um elétron é arrancado de um átomo e se move para um lado, a gente pode considerar que relativamente uma carga positiva está se movendo para o lado contrário. Tá? Então, na física a gente sempre vai considerar como sentido convencional da corrente elétrica, a gente considera o sentido convencional da corrente elétrica, que é o sentido do polo positivo para o polo negativo. Então, sentido real da corrente elétrica é o sentido de movimento das cargas negativas, que é do polo negativo para o polo positivo. Mas sentido convencional, que é aquele que a gente vai considerar, é o sentido de movimento das cargas positivas, que vai do polo positivo para o polo negativo. Bom, e a corrente alternada e a corrente contínua? A corrente contínua é aquela que mantém sempre o mesmo sentido, ou seja, ela sempre vai estar indo para o mesmo lado. Né? Representando graficamente, a gente vai ver que essa corrente ela sempre se mantém ou acima do eixo horizontal ou abaixo do eixo horizontal. Não precisa ser necessariamente uma reta, como está aqui nesse exemplo. Só precisa que ela se mantenha ou acima ou abaixo ali do eixo do tempo. Fontes que produzem energia, corrente elétrica contínua, são aquelas fontes de energia química, como pilhas e baterias. Fontes que transformam energia química em energia elétrica. Já a corrente alternada é aquela que fica alternando os seus sentidos.
Isso porque, nesse caso aqui, os polos da fonte de energia eles ficam se alternando. Ora um polo é positivo, outro é negativo, ora o outro fica positivo e um negativo. Esse tipo de fonte são aquelas que produzem energia elétrica por indução eletromagnética, que é o caso da energia que é produzida nas usinas, as hidrelétricas, termoelétricas, que é oferecida para a gente através da rede elétrica. Então, a tomada da sua casa ela é uma fonte de energia que produz corrente alternada. Os buracos da tomada eles ficam alternando. Ora um buraco é polo positivo, ora ele é polo negativo, e ele fica fazendo essa oscilação. Isso faz com que a corrente ora esteja indo para um lado e ora esteja indo para o outro lado. O gráfico da corrente alternada, você vai ver que a corrente ora ela está acima da linha do tempo, ora ela está abaixo do eixo do tempo. Bom, e a intensidade da corrente elétrica? Como é que a gente calcula o quanto uma corrente elétrica é forte ou não? Para isso, a gente precisa dividir a quantidade de carga elétrica que passa pelo condutor pelo tempo que ela demora para passar. Nesse nosso caso aqui, nós temos que o I significa intensidade da corrente elétrica e a unidade de medida é o ampere, que a gente representa por um A maiúsculo. O ΔQ é a quantidade de carga elétrica que passa pelo condutor, que é medida em coulomb. O ΔQ, você pode considerar os elétrons ou os prótons se movendo, as cargas positivas ou negativas, você sempre vai considerar ele em módulo. Né? Então, aqui nós vamos ter que a quantidade de carga elétrica ela vai ser sempre um valor positivo. O ΔT é o intervalo de tempo, ou seja, quanto tempo essa quantidade de carga demorou para passar pelo condutor. A gente vai lembrar lá do primeiro capítulo de eletrostática que para eu calcular a quantidade de carga elétrica quando eu tenho o número de elétrons, é só multiplicar o número de elétrons pela carga elementar. Então, se passar um determinado número de elétrons pelo fio condutor, você vai multiplicar esse número de elétrons pelo E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Vamos resolver aqui dois exemplozinhos simples. No primeiro, determine a intensidade da corrente elétrica em um condutor por onde passam 6 coulombs de carga elétrica a cada 2 segundos. Então, nesse problema, eu quero saber o valor da corrente elétrica, que é o I, o ΔQ vale 6 coulombs e o ΔT vale 2 segundos. Substituindo na nossa fórmula do I igual ao ΔQ sobre o ΔT, então o I vai ser 6 dividido por 2, que vai dar 3 amperes. Segundo exercício, determine a quantidade de elétrons que passam por um condutor percorrido por uma corrente elétrica de 80 amperes durante 10 segundos. Considere E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, nesse caso aqui, o problema me deu o valor da corrente, me perguntou a quantidade de carga elétrica, me deu o tempo que a carga demora para passar pelo fio e o valor da carga elementar. Primeiro, nós vamos descobrir a quantidade de carga elétrica, utilizando a fórmula do I igual ao ΔQ sobre ΔT. O I vale 80, o ΔQ a gente não sabe o valor dele, e o ΔT vale 10. Passando 10 multiplicando, eu vou ter que o ΔQ é 80 vezes 10, vai dar 800 coulombs. Agora que eu sei o valor do ΔQ, eu vou usar a fórmula do ΔQ igual a N vezes E. O 80 vai ser igual, 800 vai ser igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. O N então vai ser o 800 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. E 800 dividido por 1,6 vai ser igual a 500. O 10 a menos 19 passa para cima, o expoente fica positivo. Então vai dar 500 vezes 10 elevado a 19. Passando para a notação científica, eu vou tirar as duas casas do 500 para que fique um número entre 1 e 10, então vai ficar 5. E essas duas casas que eu tirei eu acrescento no expoente. Então eu vou ter que o número de elétrons que vai passar por esse condutor nesse intervalo de tempo vai ser de 5 vezes 10 elevado a 21 elétrons. Bom, gente, então essa foi a nossa aula sobre corrente elétrica. Espero que vocês tenham gostado. Então agora é se dedicar aos estudos e a gente se vê na nossa próxima aula.